Olá, seja bem-vindo a mais um Rentalcast, um espaço onde a gente fala sobre temas do mundo das locadoras, do seu mundo. Você está aqui no nosso quadro Pode ou Não Pode Cast, e a gente vai provocá-lo justamente sobre isso, se deve ou não fazer certas coisas. E a nossa imagem em alta definição não é por mim, não. É graças à Movi Locadora, isso mesmo, nós somos patrocinados por essa linda locadora de equipamentos audiovisuais. Então tem aí as câmeras e tem outras coisas mais, notebook, eu acho que até celular, se não me engano, eles também fazem. Então acessa aí a Movi Locadora e você vai ver tudo que tem de opções lá. E para esse nosso bate-papo de hoje, eu vou trazer uma expert em IFRS de locadoras e manja tudo de balança. E sobre o que nós vamos falar? Laudo de depreciação acelerada. Pode ou não pode? Devo ou não devo? Quem é que vai falar com a gente? É a Jéssica, que já está aqui. Tudo bem, Jéssica? Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem para vocês? Preparada? Preparado, assunto polêmico e pesado, hein? É verdade. E Jéssica, fala um pouquinho do seu pedigree para o pessoal te conhecer. Quem é você? O que você faz aqui na Audit? As suas especialidades. Bom, quem vê assim até parece que a gente se ama, né? A gente se briga, a gente briga todos os dias aí, É isso defendendo os aí. clientes para tentar trazer a melhor economia e o melhor balanço para os nossos clientes. Verdade. Eu sou a controller aqui da Audit, Lock One. Estou com o Paulo Henrique há 15 anos, né? Muito tempo. E eu sou cria do Paulo, né? Então, né, o Paulo falou, essa especialista é graças a ele. Eu estou aqui hoje. Obrigada, Paulo, por Por todos nada, esses por anos. nada. E essa paixão pelo segmento rental também veio do Paulo, né? Então, desde que eu entrei na Audit há 15 anos atrás, nós sempre fomos focados em locadoras, e é aí que veio essa minha paixão também pelo segmento de locação. É isso aí. E ela exerce muito bem a paixão, porque atende os clientes com tanta gana, né, Jéssica? A gente Sim. tem. Eu até brinco que tem alguns clientes que tem o voodoo dela lá na mesa, porque ela pega no pé mesmo, né, Jéssica? Dá trabalho, locadora, né? Dá trabalho, são muitas rotinas, né? E eu falo para os clientes, eu estou do seu lado, eu não estou contra vocês. Eles ficam bravos, mas sabem que é pro bem deles. É isso aí. E vamos lá, vamos seguir. Você sabe contabilidade, o pode ou não pode, né, Jéssica? Tá presente no nosso dia a dia o tempo inteiro. Se pode, se não pode. E olha só essa matéria, Jéssica, a gente vai dissecar ela aqui. Projeto do governo. Essa matéria é de janeiro. Não é mais projeto, o negócio já andou. Projeto institui a depreciação acelerada para indústrias, que tem como finalidade modernizar. Vamos falar um pouquinho. Vou definir aqui, vou até ler o que o repórter escreveu, ele escreveu muito bem. O governo enviou o projeto número 2 de 2024, que institui um programa de depreciação acelerada para máquinas e equipamentos novos adquiridos por empresas em 2024. Então, esse laudo que a gente vai falar, essa depreciação acelerada, é para indústria e comércio. Aliás, comércio não, para indústria. Não é para locadora, mas a gente vai aproveitar. E ele fala aqui, olha só, a depreciação acelerada é um mecanismo que reduz a tributação das empresas. E por aí vai. Então, Jéssica, eu já quero começar Sim. sabendo de você o seguinte: pode ou não pode locadora fazer laudo de depreciação acelerada? Primeira pergunta. Sim. Grudada nessa pergunta, eu não posso fazer com uma empresa de engenharia? Primeiro, então, Paulo, pode sim fazer o laudo de depreciação acelerada você, locador, né? Então, você viu que legal, você trouxe uma matéria, né, Paulo, que o governo está incentivando as indústrias a adotarem a depreciação acelerada, só que eles estão dispensados do laudo. Exato. Olha que legal, né? Eles reconheceram que no segmento da indústria, no setor da indústria, de fato a depreciação é diferente. Só que eles ainda não reconheceram isso para locadoras. Então, as locadoras, elas são obrigadas a fazerem o laudo de depreciação aceleradas, tá? Aí você tinha perguntado, Jéssica, com qualquer engenheiro, né? Seria isso, né? Com qualquer empresa de engenharia. Precisa ser um órgão do governo? Então, gente, precisa sim ser um engenheiro do governo, uma empresa de engenharia do governo. Por quê? Porque eles têm mais segurança de que aquele laudo, né, que está sendo ali emitido é do poder deles. Então, assim, não pode ser qualquer engenheiro, né? Não posso chamar lá um amigo engenheiro ou uma empresa amiga que eu conheço para laudar
os meus ativos e utilizar isso para a questão da tributação. Então, infelizmente, essa matéria que você trouxe, né, Paulo, só afeta o setor da indústria. As locadoras podem ainda fazer, porém precisam do laudo do governo, que nós temos aí hoje o INT e o IPT. E onde que está escrito no regulamento do imposto de renda? Para quem não conhece, Jéssica, onde que fala sobre laudo de depreciação? Sim, hoje mesmo, né, um cliente ligou para a gente perguntando assim, Jéssica, qual respaldo eu tenho? E eu falei, fique tranquilo, porque no regulamento do imposto de renda, no artigo 320, lá está claro, você pode adotar uma taxa diferente daquela estabelecida na tabela da Receita Federal, desde que você faça a prova. E a prova é o laudo de depreciação acelerada com os órgãos competentes. Tem uma coisa, Jéssica, que eu acho que foi embutido na nossa cabeça e é natural e não está errado por um lado, que é o quê? Você, locador, se eu perguntar agora o que é depreciação, sabe o que você vai falar? É o desgaste. Natural, né? O desgaste natural da vida. Exatamente. Tá errado? Não. Só qual é o contexto nosso? Nós não estamos aqui para seguir vida, nós estamos aqui para seguir regulamento de imposto de renda. E, Jéssica, eu queria que você falasse o que é depreciação pelos olhos do fisco. Tá. Sim, como você falou bem, né, Paulo? Nós estamos aqui para falar do imposto de renda. É do imposto da sua empresa. É a vida da sua empresa. Então, não é o desgaste natural da vida. É a vida para a sua empresa. Então, a depreciação aos olhos do fisco é o poder de geração de receita que aquele ativo tem. Então, quanto tempo um ativo vai ficar na sua locadora gerando receita? Então, se você tem um ativo que você consegue alugar esse ativo por 2 anos, a vida útil deste ativo na sua locadora são de 2 anos. E aí nós estamos falando de uma taxa de depreciação de 50% ao ano. Né? Porque eu tenho que pegar 100% do ativo e dividir pela vida útil dele. Então nós temos aí uma taxa de 50% ao ano. As pessoas confundem achando que a depreciação é o desgaste natural da vida. Se você for no Google, é isso que está escrito. Exatamente. Né? É o desgaste natural da vida. Porém, aos olhos do fisco, para questões de impostos, é o desgaste em relação ao quanto aquilo gera de receita para sua locadora. Porque se ele não gerar mais receita para sua locadora, não tem mais vida dentro da empresa. Então a gente tem que separar. Né? Tá certo. É interessante o que você falou, eu vou até provocar você que está nos ouvindo. Qual a taxa de depreciação do veículo? Do equipamento, né? Do equipamento? Do equipamento, qual que é? Aí, Jéssica, aquele carro que a locadora aluga, ou aquele equipamento, ele também é vendido em concessionárias como novo. A concessionária demora 5 anos para jogar esse carro como despesa? Ou não? Como é que ela considera como custo lá na hora que ela vende? Bom, na concessionária, e é muito fácil, eu adoro dar esse exemplo, né? Que é o custo da mercadoria vendida, né? Que é muito fácil. Se eu comprei um ativo por 50 mil, um veículo por 50 mil, e depois eu vendo ele, no momento em que eu vendi, eu baixo ele 100%, Paulo. Olha no só. Ato. Ele nem rodou praticamente, nem andou, nem ligou o motor. Não, ele baixa 100% do que ele pagou, ele baixa como custo. E aí fala, por que as locadoras não podem fazer isso? Porque a concessionária, gente, ela gera uma única receita com esse ativo. Ela gera uma única receita. Então ele baixa uma única vez. Uma locadora não gera uma única receita. Uma locadora gera 24 receitas, que são 2 anos, ou 36 receitas, que são 3 anos. E aí, eu vou baixar este ativo, que é o custo da mercadoria locada, que poderia ser esse termo, ao invés de depreciação, eu vou baixar de acordo com a geração de receita. Exato. Então, você vê que os olhos do fisco, ele tem total razão, e é justo. É o poder de geração de receita. E isso acontece muito bem no que você falou, em comércio, em revendas. Deu para entender, locador? Deu para entender você aí que está nos ouvindo? A receita ela é justa, tá? Você pode até estranhar eu estar falando isso, mas ela está, na realidade, querendo alcançar o regime da competência, que é o quê? Eu preciso lançar ou apropriar, acho que esse é o termo correto, os custos com relação à receita que eu estou gerando. Se eu tenho uma concessionária, eu vou apropriar aquele carro direto como despesa, porque eu vendi hoje. Acabou a história. Locadora não. Eu vou apropriar o custo, que a depreciação é um custo, pelo período em que ele gera a receita. Mas eu queria fugir um pouquinho desse tema, Jéssica. E nós estamos falando de laudo de depreciação acelerada.
Que raio de laudo é esse? Qual é o benefício que a locadora de equipamentos de carro tem com o laudo? Onde é que ela ganha dinheiro com isso? Bom, Paulo, o laudo, como a gente está falando aqui, ele acelera a depreciação, claro, de acordo com cada, né, locadora, ele acelera. Se ele acelera, eu estou fazendo o quê? Aumentando o meu custo. Sim. Como você disse, a depreciação é um custo. Então, se eu estou acelerando, eu aumento o meu custo. Quanto maior o meu custo, mais economia tributária a gente tem. Uhum. Né? E claro, não é nem é mais economia tributária pelo justo, porque é o certo. Sim. Então, com isso, eu consigo economizar tributação. E aqui a gente está falando da maior economia que tem nos laudos de PIS e COFINS. Né? Explica um pouquinho melhor o PIS/COFINS. Esse PIS/COFINS, ele é para... Tô no Simples, isso me afeta Boa. ou não? Como é que é? Boa, vamos lá. Para quem está no Simples, você paga uma única guia, Sim. né, de acordo com o seu faturamento. Então, esquece custo. Você nem sabe o que é custo. Então, não adianta você aumentar, diminuir, não vai fazer efeito nenhum para você que está no Simples Nacional. Tá? Para você que está no lucro presumido, também não tem efeito nenhum. Você não precisa fazer o laudo. Mas, claro, você tem que saber se você está no regime certo. Aí outra história, isso aí, outro outra podcast. Né? Então, no Simples Nacional e no lucro presumido, essa questão de aumentar o custo para ter economia tributária não alcançam vocês, mas alcança as locadoras que estão no lucro real. Tá? Então, no lucro real, é o lucro pela realidade, é a realidade da sua locadora. E você paga pelo seu lucro, pelo lucro da operação que tem ali. Então, quando a gente fala de PIS e COFINS, no lucro real, a gente pega as receitas e diminui os custos. E neste custo está a depreciação. Então, quanto maior o meu custo, melhor. Menor carga tributária eu tenho, menos impostos a gente paga no PIS e COFINS. Você está querendo dizer, então, o seguinte, para o pessoal entender melhor. Eu tô no lucro real, eu pago 9,25. Pago não, desculpa. Eu me recupero de 9,25 sobre as despesas de depreciação. Sim. Só que se eu tenho uma despesa que eu vou demorar 5 anos, eu vou demorar 5 anos para me apropriar desse. É isso? É isso aí. E se eu vender o carro no terceiro ano, o que acontece? Então vamos lá, vou bem exemplificar agora, viu? Sim. Então vamos pegar um ativo que dura uns 5 anos. Né? Okay. Um ativo que dura uns 5 anos. Então, 20% no primeiro ano, 20% no segundo, terceiro, quarto, quinto. Enquanto esse ativo estiver na sua locadora, ele é um custo e você está podendo abater de PIS e COFINS, enquanto ele estiver aí. Só que aí você falou, né, Paulo? Depois de 3 anos, eu vendi este ativo. Então, quer dizer que nós usamos 20% no primeiro ano, 40%, 60% deste meu ativo como custo na apuração do PIS e COFINS. Isso quer dizer o quê? Os 40% que faltou eu me apropriar, depois que eu vendi aquele ativo, eu perdi. Eu joguei no lixo. Porque eu não deprecio algo que não existe. E aí esse ativo não existe mais. Então eu tenho que me aproveitar enquanto ele está na empresa. A gente tem que se aproveitar no momento em que ele está ali ativo. Se ele foi vendido, perdeu. Né? Então, quando a gente fala de depreciação acelerada, eu não falo mais que minha vida útil são 3 anos. Eu falo 5 anos, desculpa. Eu falo que são 3 anos pelo laudo. Então, quer dizer aqui que se eu falo que são 3 anos, eu tenho 33% no primeiro ano, 33% no segundo, 33% no terceiro. Então, se eu vender este ativo no terceiro ano, eu me aproveitei 100% desse ativo na apuração do meu PIS e COFINS. Sensacional. É isso. Então, assim, quanto mais tempo vocês demoram para tomar uma decisão, né? A gente fala isso direto, né? Quanto mais tempo demora para tomar uma decisão, todos aqueles ativos que estão sendo desativados da sua locadora não tem como voltar atrás. Uhum. Você perdeu ali, às vezes, 40%, às vezes 60%, dependendo do tempo que ele ficou na sua locadora. Tá certo. Eu vou avançar mais uma questão agora, Jéssica. Eu vou fazer o papel do cliente, que é o que ele geralmente faz aqui com a gente no audit. Eu vou desconstruir esse benefício que você está dizendo. Tá. Olha, a matéria está dizendo assim: a depreciação acelerada valerá para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos adquiridos nesse ano. E aí ele fala o seguinte: em condições normais, esse abatimento é paulatino, demora 25 anos no caso de equipamentos, né? E por aí vai. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, que é o seguinte: a depreciação, ela acelera o PIS/COFINS.
Só que depois, quando eu for vender esse equipamento, eu vou ter um valor contábil valendo zero. Porque se eu acelerei, depois lá na frente, e aí? Eu vou ter que pagar mais imposto de renda. Que benefício Maria leva? Não vai dar ganho de capital? Essa é a maior dúvida, né, Paulo? A gente tem Uhum. até um curso onde a gente faz um exercício para provar ali, porque a gente Sim. fala, às vezes a pessoa não acredita, ela tem que desenhar, né? Tem que mostrar que, de fato, o que, que acontece com o ganho de capital. Então, falando em PIS e COFINS, já ficou claro que é economia tributária, porque quando eu Sim. vendo um carro, você não tributa PIS e COFINS. Então, a gente só está falando ali da depreciação. Porém, quando eu vendo um carro, a gente apura o quê? Ganho de capital ou perda isso de aí. capital. E aí eu tenho o IRPJ e a contribuição. E aí nós temos um exemplo para dar. Acho que eu vou fazer esse exemplo com você, Paulo, que é o da aplicação financeira. Bora lá, vamos fazer. Vamos fazer um exemplo da aplicação Vamos. financeira? Fica ligado aí. É legal a gente fazer esses exemplos, porque aí depois vocês vão conectar, né? E é um exemplo bem didático de você, pessoa física, não estou nem falando de empresa. Vamos lá. Então, Paulo, vamos supor que você, pessoa física, resolveu em 2019 aplicar nas ações das Americanas. Ai, ai, ai. Tá? Tem que ser Em americano? 2019 ainda estava boa, né? Tava. Eu não lembro exatamente o ano, mas acho que Acho que 2019 ainda estava tava. boa. Então, você resolveu aplicar aí em 2019, você aplicou 500 mil, né? Você pegou do seu bolso 500 mil e aplicou lá em 2019 500 mil reais. Beleza. Em 2020, né? Qual foi o ano que aconteceu mesmo Eu acho a que foi queda, Paulo? 22. 22, Ano tá? retrasado. Eu não lembro, não Por recordo aí. agora exatamente o ano. Então, em 2020, essas ações subiram e você teve um ganho. De 500 foi para 550. Então, você teve ali, né, um ganho de 50 mil reais em 2020. Exato. Em 2021, ela ainda estava boa. Você teve mais um ganho de 50 mil. Então, quanto que está valendo lá as suas ações? 600. 600. Tá? Então, esse é o valor que você tem. Em 2022, a gente viu o que aconteceu, né? E caiu o valor das ações. Uhum. Aí você falou assim, deixa eu sair logo daqui, antes que eu perca tudo, né? Então, eu vou vender o que eu tenho aqui dentro, senão eu vou perder tudo. E você tinha 600 mil em 2021, e em 22, você conseguiu vender essas ações por 500 mil. Desculpa, esqueci de... Corta essa parte. O valor original era 500. Corta, você vai cortar, né, Fernando? Eu tava aqui só fazendo as contas. Eu tô aqui. Se ela vender por 500 pra cima, já era. Não, eu preciso falar do quanto elas estão valendo. Isso. Então, acho teve uma perda, teve a perda em 2022, aí quanto que ela tá valendo, só que eu consegui vender por um pouco a mais. É que esse exemplo tem que é ser seu, abaixo tá vendo? de 500. Esse exemplo é seu. Tá acabando, vai lá. Paulo, então eu vou fazer um exemplo com você bem rápido sobre a aplicação. Caio, acho que o público vai entender bem a questão do laudo de depreciação acelerada. Você, Paulo Henrique, pessoa física, em 2021, né? Vamos pegar 2020. Em 2020, você resolveu aplicar nas lojas americanas, que ainda estavam boas, as ações. Então, você resolveu aplicar. Você aplicou 500 mil reais, ok? Saiu do seu bolso, saiu lá do seu banco 500 mil e foi para as ações das americanas. Em 2021, as ações, elas avaliaram positivo. Então, você ganhou 50 mil reais. Né? Então, suas aplicações estavam valendo 550 mil. Então, você teve ali um ganho de 50 mil em 2021. Só que aí, em 2022, a gente viu o que aconteceu e as ações das americanas caíram, né? E você perdeu 200 mil em 2022. Então, você tinha 550 mil avaliado e você perdeu 200 mil. Você ficou com quanto, Paulo, em 2020? 350. 350 porque teve 50 mil de ganho. Então você ficou com 350 mil em 22. Aí você falou o quê? Pera, deixa eu vender logo. Deixa eu vender logo, senão eu posso perder tudo que eu tenho. E você conseguiu vender, Paulo, por 400 mil. E aí a pergunta que eu faço para vocês: você conseguiu? Você teve ganho? Quer dizer, eu consegui vender algo que valia por 350 e vendi por 400. Exato. Só que eu faço cálculo de bolso. No meu bolso eu estava com volume de 500, agora eu estou com volume de 400. Perdi dinheiro? Perdeu. Sim. Exatamente, Paulo. Então, assim,
A maioria das pessoas, elas só olham para o momento da venda, mas Quer dizer, esquecem a história. quando eu vejo 300, valendo 350 e eu vendo por 400, a impressão que eu tenho, se eu olhar aí, que eu tive ganho. Tive um ganho de 50. Mas eu sei que não. Tive um ganho de 50. Porém, você tem que entender que a vida de uma locadora não é feita só por um momento. Ela é feita por uma história. Exato. Ela é feita desde o início que você comprou o carro, desde o início que você comprou aquele ativo, até a morte dele, que é a venda. Sim. Então eu não posso olhar só para a venda. Eu tenho que olhar desde o início. Então saiu do seu bolso 500 mil. E você conseguiu vender por 400. Você teve uma perda de 100 mil reais. Você não teve ganho de capital. Verdade, isso mesmo. Isso é o que acontece, Paulo, com as locadoras. Você comprou um bem de 500 mil, todo mês esse bem ele vai perdendo um pouquinho, que é a depreciação. Exatamente. Mas você está se aproveitando dessa depreciação para pagar seus impostos. Até no IRPJ e na contribuição. Uhum. Então, os donos de empresa, né, os financeiros, controllers, eles só estão olhando o momento da venda. Jéssica, se eu depreciei tudo, o meu residual contábil, que é o termo que eles falam, né, o valor contábil exatamente. é zero. Exato. Então quer dizer que eu vou ter um imposto gigante para pagar. Eu falo, filho, você deixou de pagar lá atrás. Exato. É pra ficar feliz, não é pra ficar triste. Você embarrigou o imposto. Você jogou para frente. É que as pessoas esquecem do passado e só olham pro presente. Mas você teve uma economia financeira. Então o que a gente quer concluir com isso, Paulo? Que para IR contribuição não existe você dizer que teve um aumento no seu imposto. Uhum. Não tem efeito nenhum. Não tem economia tributária e nem tem aumento de carga tributária. Só que você tem ainda um benefício com laudo para IR e para contribuição. Você tem o benefício da economia financeira. Sem barriga, né? Sem barriga. Então você ganha o quê? Fluxo de caixa. Às vezes você está precisando de um dinheiro no seu fluxo de caixa que não tem. Você está dando para o governo. Sendo que você poderia reter, ficar com você esse dinheiro, aplicar na sua locadora ou até aplicar no banco e render. É isso aí. E só pagar esse imposto. Você vai pagar esse imposto, só que lá na frente. Uhum. Mas é o mesmo imposto. Não importa se é 0 de depreciação, não importa se é 33, se é 50, se é 75, se é 100. Não muda o valor que vocês vão pagar de IR contribuição. É isso aí. Deu para entender, locador? E Jéssica, por mais que você explicou com muito detalhe, tem locadora teimosa ainda. Sim. Né? Com insistência. Então, aí eu tenho... Ontem eu falei para uma locadora, bom, você acha que é assim? Faça do jeito que você quiser. Ou seja, eu posso... Aí eu quero perguntar para você, pode ou não pode? Eu posso praticar nas apurações dos impostos o laudo que eu fiz, mas na hora do meu balanço, como eu sou uma pessoa que não entendi o que você falou, eu posso continuar usando os 20% e pagar o imposto do jeito que eu estou continuando a pagar, do jeito que eu estou acostumado? Posso? Pode, tá? Então você pode aplicar o laudo de depreciação acelerada para o PIS e COFINS, que eu acho que isso aí é fácil convencer as pessoas, né? Esse aí é tranquilo. Mas para o meu IRPJ e para minha contribuição social, Jéssica, eu sou uma pessoa que talvez não controlo muito bem o dinheiro. Uhum. É isso aí. Né? Quero pagar logo. Eu gasto, eu prefiro antecipar para a Receita Federal. Então, você pode adotar 20% ou 10%, dependendo do seu ativo, utilizar a tabela da Receita Federal, que é ali uma sugestão que ela está te dando, tá? Uhum. Aí você pode utilizar essa sugestão para o IR contribuição. Não tem problema nenhum, Paulo. Então, se você não concorda, se você, assim, ainda não teimoso, acredito, ainda não acho que eu vou pagar, São Tomé. É só utilizar taxas diferentes. Para o PIS e COFINS que você se convenceu, utiliza. E para a contribuição, continua usando 20, 10, o que for aí do seu equipamento. Você entendeu, locador? E eu quero já jogar uma outra pergunta para a Jéssica. Por que ela está dizendo que pode? Aí vai a pergunta. Quando eu acelero, estrago o meu balanço. Porque eu vou ter uma taxa de depreciação, Jéssica, muito alta. E eu vou ficar com o balanço com prejuízo. E aí, o laudo ele afeta o meu balanço societário? Ótima pergunta, Paulo, e todo mundo tem essa dúvida também. As pessoas confundem a parte tributária com a societária. Societária é o balanço de vocês, a contabilidade, tá? Então, o que eles precisam entender, que foi o que a gente conversou? A depreciação para efeitos fiscais, para o fisco,
É o poder de geração de receita que aquele ativo tem na sua locadora. Ponto. Porém, para efeito societário, para efeito do seu balanço, não é essa visão que as normas, que o IFRS quer que você tenha. Ele quer a visão do poder que você tem de venda para o mercado. Aí sim a gente entra no desgaste natural da vida. Então vocês precisam entender que o balanço de vocês não é para vocês. É para os interessados na sua empresa. São para os investidores, os stakeholders, qualquer pessoa, né? Para quem quer investir na sua locadora, para os bancos que devem avaliar o tempo inteiro a sua locadora. Então esse balanço ele é feito para fora, para o mercado. Então ali a depreciação, é tudo isso que a gente está conversando, de depreciação acelerada, né, de aumentar e que você falou que vai trazer prejuízo, isso não afeta o seu balanço. Isso não alcança o seu balanço. Perfeito. Lá você vai adotar a depreciação pelo desgaste natural da vida. Aí sim vocês vão usar o que o Google fala, que é o desgaste natural da vida. Aquele ativo não vale mais para você, ele não gera mais receita para você. Porém, para o mercado, ele ainda vale alguma coisa. E é isso que você tem que representar no seu balanço. O quanto que ele vale para o mercado e não para você. Eu quero até provocar o público nosso, Jéssica. Você de carro agora, tá? Que acontece muito lá. Você, quando bota um carro novo, ele já nasce com mais ou menos 20% de valor abaixo da tabela FIPE. Porque a locadora ela tem uma tributação diferenciada de ICMS, ela não paga menos, a forma de cálculo é menor. E ela também tem, como é que eu diria? Desconto. Descontos na compra. Desconto. E você pratica o quê? Você vende o carro pelo que você comprou? Lógico que não. Você vai vender pelo o valor da tabela FIPE, o valor de mercado, o que seja. Então, o que você está querendo dizer, e eu quero deixar isso claro para você, locador, a gente tem casos aqui na Audit que a gente nem deprecia no societário. Porque o valor do carro está tão baixo com relação ao mercado que a gente não deprecia. Mas lá na apuração dos impostos, nós mandamos bala lá em 50%, né? Nós temos um laudo aqui que a locadora conseguiu uma taxa super alta. Então você está querendo dizer que uma coisa não afeta a outra. O balanço ele é societário, ele é da sociedade. Eu tenho que falar aquilo que a sociedade entende, não o que o fisco manda. Exatamente. Então, assim, gente, a apuração de impostos é com o fisco. Regulamento do imposto de renda, PIS e COFINS. Mas quando a gente fala de balanços, a gente entra aqui nas normas técnicas de contabilidade. Eu entro aqui nos CPCs, nos IFRS. Tá? Então, são dois mundos diferentes. Exato. Né? Aí acho que a pessoa deve estar na mente agora, mas como é que a gente controla tudo isso? Como é que eu faço tudo isso, né, Paulo? Exato. Como é que... Eu tenho 2 balanços? Nós já tivemos... Isso, tem o gerencial aí? Eu tenho 2 balanços, então? Não, gente, você só tem um balanço, que é esse, o societário, que é para a sociedade, tá? Porém, o fisco, ele não quer ver o seu balanço. O fisco, ele quer ver a apuração do imposto. Sim. Que é o livro chamado LALUR. Que é o lucro da apuração do lucro real. E ali você faz essa ginástica, né? De desconsiderar a depreciação societária, que é a de mercado, e considerar a depreciação fiscal. Então, é um livro, é uma memória de cálculo do fisco, né? De como que você vai pagar seus impostos. É isso aí. Nosso tempo está acabando, é um tema bem puxado, né, Jéssica? Um tema bem técnico. E eu queria só provocá-lo, né? O laudo ele é feito por órgãos do governo. Você não pode fazer por qualquer empresa, como a Jéssica bem falou. O nosso trabalho como audit, nós fazemos a intermediação. Então a gente explica tudo e nós colocamos você lá na trave para fazer o gol. Então a gente tem um relacionamento com esses órgãos. A Jéssica manja tudo na hora de contabilizar o laudo. A gente faz até um relatório. Ou seja, a gente explica para você tudo, como é que funciona o laudo de depreciação acelerada. E eu queria fechar esse tema, Jéssica, falando algo ao contrário, que foi uma novidade para nós. Nós atendemos uma locadora de plataformas elevatórias. Isso. E lá ela estava no lucro presumido. E interessante que nós fizemos uma proposta para ela meio estranha. Então eu queria que você provocasse o nosso público, que tem equipamentos que duram muito tempo, o oposto da locadora, né? E que afeta um pouquinho na hora dos impostos, né? Principalmente no lucro real. Isso, exatamente, Paulo. Então, como a gente falou no início, para quem está no simples e no lucro presumido, acelerar não tem vantagem, tem desvantagens.
tá? Para quem está acelerando. E aí, esse caso do nosso cliente, ele estava no lucro presumido. E o ativo dele demorava 20, 25 anos ou até mais na locadora dele. Né? Exato. Então, assim, ele ficava, Jéssica, eu não quero seguir a taxa sugerida da Receita Federal. Eram 10 anos. Que eram 10 anos, 10% ao ano. Né? Porque não é a verdade. O laudo, gente, não é pra gente passar ratinho em ninguém, não é passar perna, é trazer a verdade do seu negócio. É isso para isso que existe o laudo. Seja ele para acelerar, seja ele para desacelerar. Então, no caso dela, que ela estava no lucro presumido, ela não precisava de custo de depreciação elevada, porque no presumido não interessa o custo. Porém, quando ela vendia o ativo dela, aí sim existe ganho de capital. Porque a depreciação na venda, ela é considerada, tanto para quem está no simples, quanto para quem está no lucro presumido. Ela é considerada. E ela falava, Jéssica, não é justo. Meu equipamento já depreciou tudo, sendo que ele ficou na minha empresa por muito mais anos. Aí a gente falou, pera, o laudo existe para isso, para trazer a verdade para sua locadora. Então dá para ser feito um laudo para desacelerar a taxa. Olha, interessante. Para efeitos fiscais. Porque com isso a gente traz a verdade para o negócio dela e ela vai pagar o imposto de acordo com a verdade. É isso aí. As pessoas têm que entender, Paulo, que aquela tabela da Receita Federal foi feita em 1964. Foi feito estudos para achar uma taxa equivalente a todos. E lá não está separado por segmento. Não tem essa indústria, comércio, locação, uma empresa de prestação de serviço. Não tá. É geral para todo mundo. Ali é uma sugestão, gente. É uma sugestão que eles dão quando você não faz ideia da taxa que você vai utilizar. Eu desconheço, não sei quanto deprecia. Ela foi lá e ajudou. Aqui tá uma tabela como sugestão. Mas se não quiser, não precisa usar. Você adota a sua, que é pelo laudo. Então o laudo também, Paulo, dá para desacelerar um equipamento. Isso é bom para quem está no lucro no Simples Nacional e no lucro presumido. E aproveitando que você falou isso, Paulo, a gente tem alguns casos de quem está no lucro real e fala para nós o seguinte, mas Jéssica, eu fico com o meu ativo, com o meu equipamento superior à sugestão da Receita Federal. Às vezes. Então, às vezes, nem vale a pena eu fazer o laudo de depreciação. Exatamente. Você já está batendo, né? Com a sugestão. Porém, depende. Porque, às vezes, o embarrigamento do IR da contribuição, que eu disse que quanto mais a gente acelera, a gente embarriga o IR a contribuição, talvez valha a pena para o negócio da empresa. Sim. Porque ele vai ter mais dinheiro na mão dele e ele vai conseguir aplicar esse valor ou reinvestir na empresa. Então, questão financeira, dependendo dos equipamentos, do porte do equipamento, ainda vale a pena um estudo. Tem razão. Não vai ter economia tributária, porque ele fica exatamente o período que a Receita Federal estabelece, às vezes mais. Mas vai ter um embarrigamento de imposto. É isso aí. Deu para entender? Não deu? Vai ter que falar um pouquinho com a gente, porque nós já estamos encerrando o nosso bate-papo. Queria agradecer aí o que a Jéssica falou. Esse tema final, ele é interessante, né? Vai atingir algumas locadoras. Mas o que eu queria deixar claro, Jéssica, para fechar o nosso bate-papo, você ainda tem medo de fazer o laudo? Vai no seu Google e digite depreciação acelerada. O próprio governo, que é o criador da Receita Federal, está se usando. Qual é o medo que você, locadora, tem? Localiza já faz, Movida já faz, Unida já faz e outras tantas fazem laudo aqui pra gente. Locadora de equipamento, nós temos locadora de móveis, locadora de ferramentas, fizemos lá no Rio de Janeiro. Então, para fechar, não perca tempo. A reforma tributária está chegando. Daqui a 2 anos, tudo vai mudar. Até o nosso podcast vai cair. E aí, esquece laudo. Não vai ter mais laudo, porque vai mudar tudo. Você tem pouco tempo para poder se apoderar. E para fechar, Jéssica, eu posso, inclusive, depreciar e fazer um laudo mudando os números de 2023. Porque eu ainda vou entregar algumas declarações. Eu posso ganhar até mais dinheiro com isso. Exatamente, a gente ainda não declarou, né, não entregamos os livros, e esses ativos ainda estão aí na sua locadora, e eles vão estar laudados, né, então tem a possibilidade aí de retroagir e atualizar tudo, né. É isso aí. 2,78 é o que você, locador de carro, recebe em média sobre o valor de nota fiscal da sua frota aí, é o valor que você recupera no mínimo com o laudo da depreciação acelerada.
Quem está em equipamentos chega a ser até mais, tá bom? Isso pode ir para 2, para 3, para 4, depende muito. Jéssica, eu queria encerrar o nosso bate-papo daqui agradecendo você ter contribuído, se pode ou não pode, e dá uma palavrinha final aí para o nosso público. Obrigada, Paulo. Obrigada. Eu adoro esse tema. Sou apaixonada por ele. E o que eu tenho para falar para vocês é que se vocês ainda têm dúvida, vocês estão perdendo tempo e dinheiro. Tá? Então, assim, vocês já estão atrasados. Desculpa falar assim, mas já estão atrasados na geração que a gente está, no ano que a gente está. Não tem mais nem que ter dúvidas, porque já está tudo publicado, igual você falou, Paulo. Exato. A indústria conhece isso, ó, há muitos anos. A indústria conhece isso. Né? Os outros ali não sabiam de nada, mas agora, em 2024, você ainda ter dúvida, me desculpa, você está muito resistente, tem que quebrar essa cultura aí dentro de você, que você está perdendo dinheiro, vai ficar para trás. É isso mesmo, você tem razão. E é isso, esse foi o nosso Rentalcast, o nosso quadro Pode ou Não Podcast, e gratidão aí pela Jéssica ter participado. Obrigada, Paulo, obrigada a todos. Vamos para cima. Mas o grande diferencial é a possibilidade de capturar 4K em 120 FPS no formato ProRes 422 de 10 bits. Valorizamos a mudança. Vivenciamos as novas tendências. Construímos o futuro. Juntos com você, sempre em movimento. O seu hábito de consumo muda. A gente muda também. Democratizamos, olhamos para frente. Repensar, transformar e inovar. Temos a coragem de encarar o novo. Defendemos que o movimento é possível, e é possível agora. A evolução está aqui. A nova era do consumo chegou.